Meu nome é Roberto Silva, tenho 42 anos e por 3 anos e meio eu fui apenas mais um número na penitenciária estadual de Vila Verde. O que eu vou contar agora, bem, talvez devesse ter ficado enterrado para sempre naquelas paredes cinzentas. Mas o silêncio também é uma prisão, não é mesmo? Era dezembro de 2019 quando eu cheguei lá. Condenado por algo que, bom, isso não importa agora. O que importa é que eu era invisível. Mais um entre 400 e tantos homens esquecidos pelo mundo. Tinha aprendido rapidamente as regras não escritas. Cabeça baixa, não se meter em confusão, não fazer perguntas. Sobreviver era arte, e eu estava me tornando um artista. Mas tem coisas que a gente não pode prever, não é? Coisas que mudam tudo em questão de segundos. O agente Marcos Pereira era conhecido por todos nós. Baixinho, sempre de óculos escuros, mesmo dentro da cadeia, voz áspera como lixa. 7 anos trabalhando ali, segundo os outros detentos. Para ele, éramos apenas números que precisavam ser vigiados. Ponto final. Nunca um bom dia, nunca uma palavra que não fosse ordem ou ameaça. Você aí, número 47891, encosta na parede. Essa era a forma dele se dirigir a mim. Sempre pelo número, sempre com aquele tom que deixava claro quem mandava ali dentro. E eu, bem, eu aguentava calado. Que escolha eu tinha? Durante meses foi assim. Ele passava pela minha cela durante as rondas noturnas, sempre com aquele ar superior, aquela certeza de que estava lidando com escória humana. Às vezes, eu o via conversando com outros guardas, rindo de algo que certamente envolvia nós, presos. Era o típico cara que esqueceu que por trás de cada uniforme laranja existe uma pessoa, uma história, uma família. Você já sentiu o peso do desprezo? É como carregar uma pedra no peito dia após dia, até que você começa a acreditar que realmente não vale nada. Era exatamente isso que aquele homem fazia comigo, com todos nós. Mas a vida tem dessas ironias cruéis. Março de 2021. Eu estava há quase 2 anos ali. Já havia me acostumado com a rotina, com o barulho constante, com o cheiro que nunca sai das suas narinas. Era uma terça-feira qualquer quando recebi um chamado inusitado. Silva, você tem visita. Isso me surpreendeu. Minha família havia praticamente me abandonado depois da condenação. Meus pais, envergonhados, cortaram contato. Minha ex-mulher levou meu filho para outro estado. Quem diabos poderia estar me visitando? Caminhei até a sala de visitas com o coração acelerado. Será que era alguma notícia sobre minha apelação? Algum advogado novo? Quando cheguei lá e vi quem estava me esperando, quase tropecei nas próprias pernas. Era uma senhora de cabelos grisalhos, vestido simples, mãos trêmulas, segurando uma bolsa velha. Ela me olhou com lágrimas nos olhos e sussurrou: Roberto, você não me conhece, mas eu sou Carmen. Carmen Pereira. O sobrenome me fez franzir a testa. Pereira. Como o guarda que tanto me humilhava, mas eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. Eu sou mãe do Marcos. Ela continuou, a voz embargada. Ele trabalha aqui como agente penitenciário. Meu mundo parou. A mãe do meu algoz estava sentada à minha frente, chorando. Que tipo de situação surreal era essa? Senhora, eu não entendo. Por que a senhora quer falar comigo? Ela respirou fundo, como quem se prepara para contar algo muito difícil. Porque eu sei quem você é, Roberto, e meu filho não faz a menor ideia. As palavras dela ecoaram na minha cabeça como um sino desafinado. Como assim ela sabia quem eu era? Éramos completos estranhos. Ou não éramos? No dia 15 de setembro de 1987, ela começou, tirando uma foto amarelada da bolsa. Você salvou a vida do meu filho. A foto que ela colocou sobre a mesa me fez viajar no tempo instantaneamente. Era uma imagem de um acidente de carro na rodovia dos Bandeirantes. Um carro vermelho capotado, fumaça saindo do motor, uma criança de uns 8 anos chorando do lado de fora.
E ali, carregando um homem inconsciente para longe do veículo, era eu. 21 anos, cabelo escuro, com a mesma cicatriz no queixo que tenho até hoje. Meu Deus, sussurrei pegando a foto com mãos trêmulas. Você parou seu carro na estrada, desceu correndo e tirou meu marido daquele carro, segundos antes dele explodir. Carmen continuou, as lágrimas escorrendo livremente agora. O Marcos estava em choque, paralisado de medo. Você o acalmou, disse que tudo ia ficar bem. Ficou com ele até a ambulância chegar. Eu me lembrava vagamente daquele dia. Voltava de uma entrevista de emprego quando vi o acidente. Agi por instinto, como qualquer pessoa faria. Nunca soube o nome das pessoas que ajudei, nunca busquei reconhecimento. Era apenas a coisa certa a fazer. Mas como a senhora descobriu que era eu? Sua foto apareceu no jornal quando você foi preso. Eu guardei este recorte desde o acidente, sempre quis te encontrar para agradecer. Quando vi sua foto no noticiário, eu não podia acreditar. O homem que salvou minha família estava sendo preso. A ironia da situação me atingiu como um soco no estômago. Durante 2 anos, Marcos Pereira me tratou como lixo, sem saber que eu havia salvado a vida de seu pai, que eu havia consolado ele criança, no pior dia da vida dele. O que a senhora pretende fazer com essa informação? Perguntei, ainda processando tudo. Eu queria que você soubesse que nunca esqueci do que fez por nossa família. E queria saber se posso fazer algo por você agora. Fiquei em silêncio por longos minutos. Parte de mim queria explodir. Queria que ela contasse tudo para o filho. Queria ver a cara dele quando descobrisse a verdade. Mas outra parte sentia apenas uma tristeza profunda. Senhora Carmen, eu disse finalmente, sua visita já foi suficiente. Saber que ainda existe gratidão no mundo, isso vale mais que qualquer vingança. Ela sorriu através das lágrimas e segurou minha mão por cima da mesa. Você continua sendo a mesma pessoa boa que conheci naquele dia. Roberto, não deixe este lugar mudar isso. Quando voltei para a cela, minha cabeça fervilhava. Como eu deveria me comportar agora? Como olhar para Marcos Pereira sabendo que ele devia sua existência a mim? Era uma sensação estranha, um poder que eu nunca havia imaginado ter. Durante os dias seguintes, observei o comportamento dele com outros olhos. Continuava o mesmo tratamento áspero, a mesma falta de humanidade. Mas agora eu via algo diferente. Via o menino de 8 anos que chorava ao lado de um carro em chamas. Via o filho que cresceu sem pai por pouco, que talvez carregasse traumas que eu nem imaginava. Será que contar a verdade mudaria alguma coisa? Será que faria diferença? 2 semanas depois da visita de Dona Carmen, aconteceu algo que testaria todos os meus valores. Era por volta das 2 da manhã, quando ouvi um barulho estranho no corredor. Gritos abafados, som de luta. Levantei da cama e espiei pela grade da cela. Marcos estava no chão, 3 detentos da ala B em cima dele. Reconheci um deles, Jacaré, um cara conhecido por não perdoar desaforos. Agora vai ver, seu porco, ouvia Jacaré sussurrar. Vai ver o que acontece com quem humilha a gente. Marcos estava apanhando calado, mas eu podia ver o pânico em seus olhos. Era a mesma expressão que tinha no rosto daquela criança de 8 anos. Eu tinha 2 escolhas: ficar quieto e deixar o destino seguir seu curso. Afinal, quantas vezes ele havia me humilhado? Quantas noites eu dormi ouvindo suas risadas cruéis? Ou fazer a coisa certa, mesmo que ninguém nunca soubesse. Ei! Gritei fazendo barulho na grade. Tem movimento aqui, guarda, tem movimento na ala C. Meu grito ecoou pelo corredor e acordou metade do pavilhão. Os outros presos começaram a gritar também, criando uma confusão generalizada.
Jacaré e os outros se assustaram e fugiram, correndo, deixando Marcos machucado no chão. Em poucos minutos, outros guardas chegaram correndo. Marcos foi socorrido, ainda consciente, mas com o rosto inchado. Quando os reforços perguntaram o que havia acontecido, todos os presos se fizeram de surdos. Código de silêncio. Todos, exceto eu. Foram 3 caras da ala B, disse para o guarda-chefe. Vi tudo da minha cela. Os outros presos me olharam com desprezo. Eu havia quebrado uma regra sagrada: nunca dedurar outro detento. Mas eu não me importava. Algumas coisas são mais importantes que códigos. Marcos foi levado para a enfermaria e ficou afastado por 1 semana. Quando voltou ao trabalho, tinha o rosto ainda marcado pelos hematomas. Passou pela minha cela durante a ronda noturna e parou. Ouvi dizer que você me ajudou naquela noite. Disse, sem me olhar diretamente. Fiz o que achei certo, respondi, também evitando contato visual. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse lutando consigo mesmo. Por quê? Era a primeira vez em 2 anos que ele me fazia uma pergunta pessoal. A primeira vez que parecia ver em mim algo além de um número. Porque todo mundo merece uma segunda chance, respondi. Até quem esqueceu de dar uma primeira. Ele me olhou então, realmente me olhou como se fosse a primeira vez que notava minha existência. Obrigado. Foram apenas 2 palavras, mas carregavam um peso enorme. Era o primeiro obrigado que eu ouvia dele em 2 anos de convivência. Nos meses seguintes, nossa relação mudou gradualmente. Marcos continuava sendo rígido, continuava fazendo seu trabalho com seriedade, mas havia algo diferente, um respeito mútuo que não existia antes. Ele parou de me chamar pelo número, começou a me cumprimentar com um aceno de cabeça, pequenos gestos, mas significativos. Se essa história te lembra algo, compartilha comigo nos comentários. Às vezes, as pessoas mais improváveis podem mudar nossas vidas de formas que nunca imaginamos. Maio de 2022. Eu estava perto de ganhar liberdade condicional quando recebi outra visita inesperada. Desta vez era o próprio Marcos, mas não em horário de trabalho. Ele estava de civil, nervoso, segurando um envelope nas mãos. "Posso sentar?" perguntou. Concordei, curioso. Nunca havia visto um guarda visitando um preso fora do expediente. "Minha mãe me contou sobre a visita que fez para você." Começou claramente desconfortável. Ela me contou sobre o acidente. Então Dona Carmen havia decidido contar. Parte de mim se perguntou por que havia demorado tanto. Ela me mostrou a foto. Ele continuou. "Eu me lembro de você naquele dia. Você segurou minha mão enquanto esperávamos a ambulância. Disse que meu pai ia ficar bem. Suas mãos tremiam, ligeiramente enquanto falava. Eu me lembro da sua voz. Era calma, reconfortante. Você comprou um refrigerante para mim na lanchonete do hospital. Sabor uva. Era meu favorito." Detalhes que eu havia completamente esquecido voltaram à minha memória. O menino chorando, pedindo para ver o pai. Eu tentando distraí-lo com qualquer coisa. Por 2 anos eu tratei você como lixo. E você salvou minha família. Salvou minha vida. O peso da revelação estava claramente o destruindo por dentro. "Marcos", eu disse, tentando amenizar sua culpa. "Você não sabia. E além disso, eu estava pagando por meus crimes. Você estava fazendo seu trabalho." "Não." Ele balançou a cabeça vigorosamente. "Trabalho não justifica crueldade. Eu fui cruel com você, Roberto. Fui cruel porque havia esquecido que pessoas como você existem." Ele abriu o envelope e tirou alguns papéis. "Estes são relatórios que escrevi sobre seu comportamento aqui dentro. Todos negativos, todos mentirosos." Suas mãos tremiam mais ainda. "Eu os escrevi por raiva, por arrogância, porque havia me convencido de que todos vocês eram iguais." Peguei os papéis e li rapidamente.
Eram avaliações comportamentais que seriam enviadas para o juiz responsável pelo meu caso, todas descrevendo um prisioneiro agressivo, não cooperativo, potencialmente perigoso. Mentiras que poderiam me manter preso por anos adicionais. Estes relatórios poderiam ter arruinado suas chances de liberdade condicional. Ele admitiu, a voz embargada. Eu vim aqui para me desculpar e para entregar as versões corretas. Ele tirou outros papéis do envelope. Desta vez, as avaliações descreviam um detento exemplar, cooperativo, que havia inclusive ajudado a prevenir violência contra um funcionário da instituição. Eu não mereço seu perdão, disse, evitando meu olhar. Mas precisa saber que vou passar o resto da minha vida tentando ser o homem que você me mostrou que posso ser. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Dois homens separados por uniformes e circunstâncias, mas unidos por uma humanidade que quase se perdeu no meio do caminho. Marcos, eu disse finalmente, perdão não é sobre merecer, é sobre escolher deixar o passado ir embora. Ele levantou os olhos e pela primeira vez vi lágrimas ali. Como você consegue ser tão generoso depois de tudo? Porque alguém precisa quebrar o ciclo, respondi. Alguém precisa escolher a bondade, mesmo quando ela não é correspondida. Nós conversamos por mais 1 hora naquela sala de visitas. Ele me contou sobre sua infância após o acidente, sobre como cresceu com raiva do mundo, sobre como o trabalho na prisão havia endurecido ainda mais seu coração. Eu contei sobre minha própria jornada, sobre os erros que cometi, sobre as lições que aprendi entre aquelas grades. Quando nos despedimos, não foi como guarda e prisioneiro. Foi como 2 homens que haviam encontrado redenção um no outro. Julho de 2022. Minha liberdade condicional foi aprovada. Os novos relatórios de Marcos foram fundamentais para a decisão do juiz. Quando saí daquela prisão, ele estava lá, fora de seu horário de trabalho, para se despedir. Roberto, ele disse estendendo a mão. Obrigado por me ensinar que nunca é tarde para começar de novo. Apertei sua mão com firmeza. Obrigado por me lembrar que as pessoas podem mudar. Hoje, 3 anos depois de minha libertação, Marcos e eu mantemos contato. Ele mudou radicalmente sua abordagem no trabalho. Passou a tratar os detentos com dignidade, a ver cada um como pessoa, não como número. Recebeu até algumas reclamações de colegas que achavam que ele estava sendo mole demais, mas ele não se importa. Você me mostrou que nossa humanidade é testada justamente quando lidamos com quem não pode nos retribuir. Ele me disse numa das nossas conversas por telefone. Um guarda que é respeitoso apenas com quem pode prejudicá-lo não é respeitoso de verdade. Eu consegui reconstruir minha vida lá fora. Arranjei um emprego numa oficina mecânica, aluguei um apartamento pequeno, mas digno, reconectei com meu filho que agora tem 17 anos. Não foi fácil. O preconceito contra ex-presidiários é real e doloroso. Mas eu tinha algo que muitos não têm. A certeza de que segundas chances existem quando menos esperamos. Você teria feito o mesmo no meu lugar? Me diga abaixo. Às vezes me pergunto se foi sorte ou destino que colocou Marcos na minha trajetória 2 vezes na vida. A primeira vez, eu salvei sua vida física. A segunda, ele salvou minha alma. Dona Carmen ainda está viva. Tem 83 anos agora. Ela vira e mexe e me liga para saber como estou. Diz que sou como um segundo filho para ela. É engraçado como a vida conecta pessoas de formas que nossa mente racional nunca conseguiria prever. Roberto, ela me disse na última ligação, você plantou uma semente de bondade no coração do meu menino quando ele tinha 8 anos. Levou 34 anos para germinar, mas germinou. Talvez seja essa a verdadeira lição da minha história.
A bondade não tem prazo de validade. Um gesto simples, feito sem pensar muito, pode ecoar através das décadas e mudar vidas de maneiras que nunca imaginamos. Durante meus anos na prisão, eu aprendi que existem dois tipos de pessoas. Aquelas que deixam as circunstâncias definirem quem são, e aquelas que escolhem definir as circunstâncias através de quem são. Marcos escolheu a primeira opção por muito tempo, deixando que a dureza do trabalho e a raiva antiga transformassem seu coração em pedra. Mas a verdade é que nunca é tarde para fazer uma escolha diferente. Há algumas semanas, Marcos me contou que está namorando uma psicóloga que trabalha com reabilitação de ex-detentos. Eles se conheceram quando ela visitou a prisão para dar palestras sobre reinserção social. Ela me fez perceber que meu trabalho pode ser parte da solução, não do problema. Ele me disse que cada prisioneiro que sai melhor do que entrou é uma vitória para a sociedade inteira. É bonito ver como uma pessoa pode mudar quando finalmente entende seu propósito verdadeiro. Eu penso muito sobre os outros guardas da prisão, sobre quantos Marcos existem por aí, endurecidos pelas circunstâncias, esquecidos de que lidam com seres humanos. Penso também sobre os detentos que não tiveram a sorte de encontrar alguém que os visse além de seus crimes. O sistema prisional brasileiro está longe de ser perfeito. É superlotado, subfinanciado, muitas vezes mais preocupado em punir do que reabilitar. Mas dentro dessa realidade imperfeita, pequenos gestos de humanidade podem fazer toda a diferença. Às vezes me pergunto quantas histórias como a minha acontecem todos os dias, mas nunca são contadas. Quantos guardas descobrem que o criminoso que desprezam já salvou vidas? Quantos prisioneiros perdoam humilhações porque sabem que a bondade é mais forte que a vingança? A resposta, eu acredito, é mais do que imaginamos. A natureza humana tem essa característica fascinante. Mesmo nas piores circunstâncias, mesmo quando todo o sistema empurra pessoas para a crueldade e o desespero, ainda assim brotam flores de compaixão nos lugares mais improváveis. Marcos me ensinou que nunca devemos desistir das pessoas. Mesmo quando elas nos decepcionam, mesmo quando nos machucam, sempre existe uma possibilidade de redenção escondida em algum lugar do coração humano. Eu o ensinei que a verdadeira força não está em dominar quem não pode se defender, mas em escolher a gentileza quando a crueldade seria mais fácil. Juntos, aprendemos que o perdão não é um presente que damos aos outros. É um presente que damos a nós mesmos. Hoje, quando passo por uma prisão ou vejo notícias sobre o sistema carcerário, não sinto apenas pena ou indignação. Sinto também esperança, porque sei que atrás daquelas grades existem homens e mulheres capazes de mudança. Assim como existem funcionários capazes de enxergar além dos uniformes laranjas. A mudança começa sempre com uma pessoa. Uma pessoa que escolhe fazer diferente, que escolhe ver humanidade onde outros veem apenas números ou estatísticas. Às vezes, essa pessoa é um prisioneiro que decide quebrar o código de silêncio para salvar a vida de quem o humilhava. Às vezes, é um guarda que decide reescrever relatórios falsos e pedir perdão por anos de crueldade desnecessária. Às vezes, é uma mãe idosa que decide procurar um estranho para agradecer um favor de décadas atrás. A mudança sempre começa com alguém fazendo uma escolha diferente. No mês passado, Marcos me ligou com uma novidade que me emocionou profundamente. Roberto, você se lembra do jacaré? Aquele que me atacou naquela noite? Lembrava, claro. Ele havia sido transferido para outra unidade depois do incidente. Ele voltou para nossa prisão na semana passada. Transferência por bom comportamento em outro lugar. E sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Eu não tinha ideia. Ele veio até mim e pediu desculpas.
Disse que havia refletido muito sobre aquela noite, sobre a violência, sobre o que ela resolve ou deixa de resolver. Pediu para participar dos grupos de reabilitação que criamos. Jacaré participando de grupos de reabilitação. Quem poderia imaginar? Ele me disse algo que nunca vou esquecer. Marcos continuou. Seu Marcos, aquela noite eu aprendi que violência só gera mais violência. Mas também aprendi que sempre tem alguém disposto a quebrar o ciclo. Às vezes, eu me pergunto se aquela noite não foi apenas sobre salvar Marcos. Talvez tenha sido também sobre plantar uma semente na mente de Jacaré. Uma semente que levou anos para germinar, mas que finalmente floresceu. É assim que a mudança acontece. Devagar, silenciosamente. Uma pessoa de cada vez, uma escolha de cada vez. Meu filho me visitou no último fim de semana. Ele está no último ano do ensino médio agora. Um rapaz inteligente e sensível que sonha em estudar direito. Durante nosso almoço, ele me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Pai, você se arrepende de ter salvado aquele guarda? Mesmo depois de tudo que ele te fez passar? Pensei na pergunta por alguns minutos antes de responder. Filho, a gente não faz o bem esperando retribuição. A gente faz o bem porque é o certo a fazer. Se eu começasse a medir minhas atitudes pela forma como as pessoas me tratam, eu perderia minha alma no processo. Ele ficou quieto por um tempo, processando a resposta. Você é mais forte do que eu imaginava, pai. Não é força, filho, é escolha. Todo dia eu escolho quem eu quero ser, independente de quem os outros escolhem ser. Essa é talvez a lição mais importante que aprendi nesses anos todos. Nossa identidade não é determinada pelas circunstâncias que enfrentamos, mas pelas escolhas que fazemos quando enfrentamos essas circunstâncias. Eu poderia ter saído da prisão amargurado, sedento de vingança, carregando rancor por todos que me humilharam. Poderia ter deixado que a experiência me endurecesse para sempre. Muitos prisioneiros fazem essa escolha, e eu não os julgo por isso. A prisão é um ambiente que testa os limites da resistência humana. Mas eu escolhi um caminho diferente. Escolhi acreditar que as pessoas podem mudar, que a bondade ainda existe, que vale a pena ser generoso, mesmo quando a generosidade não é correspondida. E essa escolha me trouxe de volta minha humanidade. Marcos fez uma escolha similar. Ele poderia ter continuado sendo o guarda cruel, amargo, que via prisioneiros como animais. Poderia ter ignorado a revelação sobre nosso passado comum. Poderia ter fingido que nada havia mudado. Mas ele também escolheu um caminho diferente. Escolheu a humildade de pedir perdão, a coragem de mudar, a sabedoria de usar sua posição para construir pontes ao invés de muros. E essa escolha o transformou numa pessoa melhor. Jacaré fez sua própria escolha quando decidiu que a violência não era a resposta, que pedir desculpas era mais corajoso que manter o orgulho ferido. Dona Carmen fez a sua quando decidiu procurar um estranho para agradecer um favor de décadas atrás. Meu filho fez a sua quando escolheu perdoar um pai imperfeito e construir uma relação nova comigo. Todas essas escolhas, pequenas e grandes, teceram uma teia de conexões humanas que transformou vidas de maneiras que nenhum de nós poderia ter previsto. É isso que eu aprendi na prisão. Paradoxalmente, somos mais livres do que imaginamos. Não livres para mudar nossas circunstâncias sempre, mas livres para escolher nossa resposta a essas circunstâncias. E essa liberdade, essa capacidade de escolha é o que nos torna verdadeiramente humanos. Semana passada, eu voltei à penitenciária estadual de Vila Verde. Não como prisioneiro, mas como visitante. Marcos havia me convidado para dar uma palestra no programa de reabilitação que ele ajudou a criar. Caminhar por aqueles corredores como um homem livre foi uma experiência surreal. Os cheiros, os sons, as cores, tudo exatamente como eu me lembrava.
Mas minha perspectiva havia mudado completamente. Eu não via mais apenas um lugar de punição. Via também um lugar de possibilidades. Durante a palestra, falei para cerca de 50 detentos sobre segundas chances, sobre perdão, sobre a importância de não deixar que as circunstâncias definissem seu caráter. Contei minha história com Marcos, omitindo os nomes para proteger a privacidade, mas deixando clara a mensagem: nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para escolher a bondade. Depois da palestra, vários prisioneiros vieram conversar comigo. Seus olhos tinham a mesma expressão que eu via no espelho durante meus anos ali. Uma mistura de desespero e esperança, de revolta e sede de redenção. Um jovem de uns 25 anos me chamou especial atenção. Alto, magro, com cicatrizes no rosto que contavam histórias que eu preferia não imaginar. Seu Roberto, ele disse, a voz baixa e respeitosa, o senhor realmente acredita que pessoas como eu podem mudar? Como você? Perguntei. Eu matei um homem quando tinha 16 anos, por causa de drogas, por causa de território, por causa de orgulho estúpido. A família dele me odeia, a minha família me abandonou, a sociedade me vê como monstro. Como eu posso mudar quando o mundo inteiro já decidiu quem eu sou? A pergunta dele me atingiu no peito. Era a mesma pergunta que eu havia feito a mim mesmo inúmeras vezes. Filho, eu disse colocando a mão no seu ombro, o mundo pode decidir te julgar, mas só você pode decidir quem você vai ser daqui para frente. A mudança não acontece porque os outros acreditam em você. Acontece porque você acredita em você mesmo. Ele ficou quieto por alguns segundos, processando minhas palavras. Mas e se eu tentar mudar e ninguém der uma chance? E se eu sair daqui e todo mundo só ver o criminoso que fui? Então você continua sendo a pessoa boa que escolheu ser, independente do reconhecimento. Você faz o bem não porque as pessoas esperam, mas porque é quem você decidiu ser. Ele assentiu lentamente, como se estivesse gravando cada palavra. Obrigado, disse simplesmente. Quando estava saindo da prisão, Marcos me acompanhou até o portão. Você viu o efeito que teve neles, não viu? Ele perguntou. Espero ter plantado algumas sementes, respondi. Plantou mais que isso. Deu esperança para homens que haviam perdido a esperança há muito tempo. Caminhamos em silêncio por alguns momentos. Roberto, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você alguma vez duvidou da sua escolha de me ajudar naquela noite? Alguma vez se arrependeu? A pergunta me fez sorrir. Marcos, sabe qual foi o momento mais difícil da minha vida na prisão? Ele balançou a cabeça. Não foi quando você me humilhava. Não foi quando descobri que você estava sabotando minha liberdade condicional com relatórios falsos. O momento mais difícil foi quando tive que escolher entre minha segurança e fazer a coisa certa naquela noite. Por que foi difícil? Porque eu sabia que os outros presos me veriam como traidor. Sabia que poderia sofrer represálias. Sabia que estava quebrando um código que poderia me custar caro. Mas também sabia que, se eu não fizesse nada, perderia uma parte de mim mesmo que nunca mais conseguiria recuperar. Marcos parou de andar e me olhou diretamente nos olhos. E por isso que eu te admiro tanto. Você escolheu ser quem realmente é, mesmo quando isso te custaria caro, mesmo quando seria mais fácil, mais seguro, ficar em silêncio. A verdade, Marcos, é que a gente descobre quem realmente é nos momentos mais difíceis. Quando ninguém está olhando, quando não há recompensa, quando fazer a coisa certa pode nos prejudicar. É aí que nossa verdadeira natureza aparece. Chegamos ao portão da prisão. Marcos estendeu a mão, mas eu o puxei para um abraço. Dois homens que haviam encontrado redenção um no outro, que haviam aprendido que o perdão é o maior ato de coragem que existe. Obrigado por me lembrar todos os dias que vale a pena acreditar nas pessoas, ele disse. Obrigado por me mostrar que nunca é tarde para recomeçar,
respondi. Quando saí dali, meu coração estava cheio, não de orgulho ou satisfação pessoal, mas de algo muito mais profundo: gratidão. Gratidão por ter aprendido que nossa capacidade de amar e perdoar é infinitamente maior que nossa capacidade de odiar e se vingar. 2 semanas depois daquela visita, recebi uma carta. Era do jovem que havia conversado comigo após a palestra. Ele se chamava Diego Santos. Estava há 4 anos preso. Faltavam 2 para sua liberdade condicional. Na carta, ele me contava que havia começado a participar de todos os programas de reabilitação disponíveis na prisão. Estava aprendendo a ler melhor, fazendo curso de informática, participando de grupos de terapia. Mas o mais importante, havia decidido escrever uma carta para a família da vítima. Não para pedir perdão, escreveu ele, porque sei que algumas coisas são imperdoáveis, mas para assumir total responsabilidade pelo que fiz e para que eles saibam que a pessoa que cometeu aquele crime não existe mais, que no lugar dele nasceu alguém comprometido em honrar a memória da vítima através de uma vida dedicada ao bem. Ele terminou a carta dizendo: "O Senhor me ensinou que mudança é uma escolha diária. Todo dia eu escolho ser diferente do que fui ontem. Todo dia eu escolho honrar a segunda chance que a vida me deu." Essa carta me emocionou profundamente. Não porque eu tivesse salvado Diego, ele estava se salvando sozinho, mas porque confirmou algo que eu sempre acreditei. Todo ser humano tem dentro de si a capacidade para a redenção. Às vezes, essa capacidade está enterrada sob camadas de dor, raiva, trauma e desespero. Às vezes, parece que desapareceu para sempre, mas ela sempre está lá, esperando pelo momento certo, pela palavra certa, pela oportunidade certa para florescer novamente. Meses se passaram. Minha vida foi se estabilizando cada vez mais. O trabalho na oficina mecânica estava indo bem. Meu chefe havia se tornado um amigo. Alguns colegas sabiam sobre meu passado, mas me tratavam com respeito mesmo assim. Lentamente, eu estava reconstruindo não apenas minha vida, mas minha identidade. É engraçado como a gente se adapta à liberdade depois de anos preso. As primeiras semanas foram quase tão difíceis quanto os primeiros dias na cadeia. Tudo parecia grande demais, rápido demais, barulhento demais. Eu acordava várias vezes durante a noite, esperando ouvir o som das grades se fechando. Mas com o tempo, a liberdade começou a parecer natural novamente. Eu podia andar para onde quisesse, comer o que quisesse, dormir quando quisesse. Pequenos luxos que pessoas que nunca foram presas consideram normais, mas que para mim eram milagres diários. Um dia, enquanto estava trabalhando embaixo de um carro, meu chefe veio me chamar. "Roberto, tem alguém aqui querendo falar com você." Saí debaixo do carro e me limpei com uma toalha. Do outro lado da oficina, uma mulher de uns 40 anos me aguardava. Ela parecia nervosa, segurando uma bolsa pequena com força. "Você é Roberto Silva?" perguntou. "Sou sim. Em que posso ajudá-la?" "Meu nome é Sandra Oliveira. Eu sou irmã do homem que você..." Ela hesitou, procurando as palavras certas. "Do homem que morreu no acidente que você causou." Meu sangue gelou. O acidente. A razão pela qual eu havia ido parar na prisão. 3 pessoas feridas, uma morta. Uma noite que mudou tudo, que destruiu famílias, que me assombrava todos os dias. "Senhora Sandra, eu..." comecei, mas ela levantou a mão. "Deixe-me falar primeiro, por favor." Concordei, meu coração batendo descompassado. Meu irmão se chamava Carlos. Ele tinha 38 anos, era casado, tinha 2 filhos pequenos. Era uma pessoa boa, trabalhador, nunca fez mal a ninguém. Cada palavra dela era como uma punhalada no meu peito. Eu sabia tudo isso. Havia decorado cada detalhe sobre as vítimas durante o julgamento. Carregar aquele peso era parte da minha penitência diária. "Por anos eu odiei você.
Ela continuou, a voz tremendo ligeiramente. Eu queria que você apodrecesse na cadeia. Queria que sofresse como nós sofremos. Queria vingança. Eu escutava em silêncio, preparado para ouvir tudo o que ela precisava dizer. Era o mínimo que eu devia a ela e à memória de seu irmão. Mas há alguns meses, uma coisa estranha aconteceu. Eu estava passando por uma fase muito difícil na minha vida. Problemas no casamento, problemas financeiros, depressão. Estava dirigindo tarde da noite, chorando, sem prestar atenção no trânsito. Ela pausou, respirando fundo. Eu bati o carro numa árvore. Não foi grave, mas poderia ter sido. E sabe quem parou para me ajudar? Eu não tinha ideia de onde a história estava indo. Um ex-presidiário. Um rapaz que havia saído da cadeia há pouco tempo. Ele viu meu carro batido, parou, me ajudou a sair, chamou a ambulância, ficou comigo até meu marido chegar. Minha garganta estava seca. Eu começava a entender a conexão. Enquanto esperávamos, conversamos. Ele me contou que havia atropelado uma pessoa anos atrás que havia cumprido pena, que agora tentava reconstruir sua vida, ajudando outros. Disse que todo dia ele acordava pensando na vítima, que carregava aquela culpa como uma cruz, mas que havia aprendido a transformar a dor em propósito. Sandra tirou um lenço da bolsa e enxugou os olhos. Naquela noite, pela primeira vez em anos, eu consegui ver você como uma pessoa. Não como um monstro, não como um nome num processo, mas como um ser humano que também sofria, que também carregava cicatrizes. Senhora Sandra, tentei falar, mas ela continuou. Eu comecei a pesquisar sobre você. Descobri que você estava trabalhando, que havia se comportado bem na prisão, que estava tentando reconstruir sua vida, e então eu soube da história com o guarda, com o filho que você ajudou anos atrás. Como ela tinha descoberto isso? A história havia se espalhado mais do que eu imaginava. A mãe do guarda é amiga da minha vizinha. Pequeno mundo, não é? Sandra deu um sorriso triste. Quando ela me contou sobre o homem que salvou a família dela, que por acaso estava preso, e quando eu descobri que era você, bem, isso mudou tudo. Ela abriu a bolsa e tirou uma foto. Era Carlos, o irmão que havia morrido no acidente. Um homem de sorriso gentil, abraçado com duas crianças pequenas. Roberto, eu não vim aqui para te perdoar. Perdão é algo que ainda estou aprendendo a construir e pode levar tempo. Vim aqui porque percebi algo importante. Você não é apenas o homem que matou meu irmão. Você também é o homem que salvou o pai daquelas crianças. Você é as duas coisas ao mesmo tempo. Suas palavras me atingiram como um raio. Durante anos, eu havia me definido apenas pelo pior momento da minha vida. Havia esquecido que somos seres complexos, feitos de luz e sombra, de erros e acertos. Eu queria que você soubesse que Carlos também era assim. Ele cometeu erros na vida, machucou pessoas sem querer, fez escolhas ruins às vezes, mas também salvou vidas, ajudou estranhos, foi um pai maravilhoso. As pessoas não são apenas uma coisa. Obrigado, sussurrei, sem conseguir dizer mais nada. Tem uma coisa que eu gostaria de pedir a você, ela disse, colocando a foto de volta na bolsa. Os filhos do Carlos estão crescendo sem pai. O mais velho, o Miguel, tem 15 anos agora. Está numa fase difícil, se metendo com más companhias. A mãe dele, minha cunhada, está desesperada. Ela me olhou diretamente nos olhos. Eu sei que pode parecer loucura, mas você aceitaria conversar com ele? Não sobre o acidente, não sobre o que aconteceu, mas sobre escolhas, sobre consequências, sobre como as decisões que tomamos quando somos jovens podem mudar tudo. A proposta me pegou completamente desprevenido. A irmã da vítima me pedindo para ajudar o filho da vítima. Se alguém me contasse essa história, eu diria que era impossível, inverossímil. Sandra, você tem certeza disso? Você não acha que pode ser traumático para o garoto saber quem eu sou? Ele não precisa saber.
pelo menos não agora. Para ele, você seria apenas um homem que passou por dificuldades na vida e aprendeu com os erros. Alguém que pode mostrar a ele que sempre há uma chance de recomeçar, mesmo depois dos piores enganos. Pensei na proposta por alguns minutos. A ironia da situação era quase poética. Eu poderia tentar honrar a memória de Carlos, ajudando seu filho a não cometer os mesmos erros que eu cometi. Sim, disse finalmente. Eu aceito. O sorriso que Sandra me deu naquele momento foi um dos mais bonitos que já recebi na vida. Era um sorriso carregado de dor, mas também de esperança, de alguém que havia escolhido construir pontes ao invés de muros. Obrigada, Roberto. Carlos ficaria orgulhoso de saber que até mesmo sua morte pode gerar algo positivo. Uma semana depois conheci Miguel Oliveira, um adolescente alto, magro, com os mesmos olhos gentis do pai na foto. Estava claramente numa fase rebelde, desconfiado de adultos, especialmente aqueles que tentavam ajudá-lo. Nossa primeira conversa foi numa praça perto da casa dele. Eu não sabia muito bem como abordar o assunto, como conectar com alguém que havia perdido tanto por minha causa. Sua tia disse que você passou por algumas dificuldades na vida, ele disse, com aquela arrogância típica dos 15 anos. Algumas, respondi. E você? Pelo que entendi, também está passando por alguns desafios. Ele deu de ombros. É a vida. Todo mundo tem problemas. É verdade. Mas alguns problemas são escolhas. Outros são circunstâncias. A diferença entre eles é que as escolhas a gente pode mudar. Miguel me olhou com curiosidade. Que tipo de dificuldades você passou? Eu tomei algumas decisões muito ruins quando era jovem. Decisões que machucaram pessoas inocentes, que destruíram famílias, que me custaram anos da minha vida. Tipo o quê? Eu havia pensado muito sobre como abordar esse assunto. Decidir quanto contar. Quando contar? Eu causei um acidente de carro. Uma pessoa morreu, outras ficaram feridas. E tudo aconteceu porque eu fiz escolhas irresponsáveis naquela noite. O rosto dele mudou. A arrogância adolescente deu lugar a uma expressão mais séria. Caramba! E aí? O que aconteceu? Fui preso, passei mais de 3 anos na cadeia, perdi minha família, meu trabalho, minha dignidade. Mas sabe qual foi a pior parte? Ele balançou a cabeça. A pior parte foi ter que viver todos os dias sabendo que minha irresponsabilidade destruiu a vida de pessoas que eu nem conhecia. Essa culpa não vai embora nunca, Miguel. Ela vira parte de você. Conversamos por mais de 1 hora naquela praça. Miguel me contou sobre a dificuldade de crescer sem pai, sobre a pressão dos amigos para se envolver com drogas, sobre a raiva que sentia do mundo. Às vezes, eu penso que nada do que eu faça importa, confessou. Meu pai morreu, minha mãe trabalha feito louca para pagar as contas, minha tia vive preocupada comigo. É como se eu só trouxesse problemas para todo mundo. Miguel, posso te contar um segredo? Ele assentiu. Seu pai era um homem bom. Eu sei disso porque pesquisei sobre ele, porque quis entender quem era a pessoa que morreu por minha causa. E homens bons deixam legados, deixam pedaços de si nas pessoas que amam. Seus olhos se encheram de lágrimas. Você carrega esse legado dentro de você. Toda vez que você escolhe fazer o bem, toda vez que você ajuda alguém, toda vez que você toma uma decisão responsável, você está honrando a memória dele. Mas e se eu estragar tudo? E se eu fizer escolhas ruins como... Ele parou, percebendo que estava falando comigo, alguém que havia feito as piores escolhas possíveis. Como eu fiz? Completei por ele. Miguel, todo mundo comete erros. A diferença está no que fazemos depois dos erros. Podemos deixar que eles nos definam, ou podemos usar eles como combustível para sermos pessoas melhores. Obrigado por me acompanhar até o fim dessa jornada. Ainda há muitas vozes esperando para serem ouvidas,
Muitas histórias de redenção escondidas atrás das grades do preconceito e do desespero. Nos meses que se seguiram, continuei encontrando Miguel regularmente. Não como terapeuta ou conselheiro, mas como alguém que havia aprendido algumas lições difíceis e queria compartilhá-las. Gradualmente, ele foi se afastando das más companhias, voltando a se interessar pelos estudos, sonhando novamente com o futuro. Numa dessas conversas, ele me fez uma pergunta que mudou tudo. Roberto, posso saber como meu pai morreu? Eu sabia que essa pergunta chegaria um dia. Também sabia que a resposta poderia destruir toda a confiança que havíamos construído. Por que você quer saber isso, Miguel? Porque eu preciso entender. Minha mãe nunca quis falar sobre o assunto. Minha tia sempre mudava de assunto. Mas eu estou crescendo. Estou virando homem. Tenho direito de saber a verdade sobre minha própria história. Ele estava certo, é claro. Tinha direito à verdade. Seu pai morreu num acidente de carro. O motorista estava dirigindo de forma imprudente e bateu no carro onde ele estava. Miguel ficou quieto por alguns minutos, processando a informação. E o que aconteceu com o motorista? Chegara o momento da verdade. O momento que eu temia há meses. Ele foi preso. Cumpriu pena. Hoje tenta reconstruir sua vida. Você o conhece? Minha garganta travou. Como contar a verdade sem destruir tudo que havíamos construído? Conheço. Miguel me olhou com aquela intensidade que só os adolescentes conseguem ter. É você, não é? A pergunta saiu como um sussurro, mas carregava o peso de uma revelação que mudaria tudo entre nós. Concordei com a cabeça sem conseguir falar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi raiva, choque, confusão e traição se misturando no rosto daquele garoto. Ele se levantou do banco onde estávamos sentados, deu alguns passos para trás, como se eu fosse uma fera perigosa. Você matou meu pai. As palavras saíram como punhais, cortando o ar entre nós. Sim, admiti, me levantando também. Eu matei seu pai, e não há um dia sequer que eu não pense nisso, que eu não carregue esse peso. Por que você não me contou? Por que mentiu para mim? Eu não menti, Miguel. Eu só não sabia como encontrar. Sua tia queria que eu o ajudasse, e eu achei que minha tia sabia. Sua voz estava ficando mais alta, mais alterada. Todo mundo sabia, menos eu. Miguel, por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Que você matou meu pai e depois veio aqui fingir ser meu amigo? Que tudo isso foi mentira? Ele começou a se afastar, mas eu o segui. Não foi mentira, Miguel. Meu carinho por você é real. Minha vontade de ajudá-lo é real. O fato de eu ter causado a morte do seu pai não muda isso. Ele parou e se virou para mim, os olhos cheios de lágrimas e fúria. Não muda. Como você pode dizer uma coisa dessas? Você destruiu minha família. Você tirou meu pai de mim. Você está certo. Eu fiz tudo isso. E se pudesse voltar no tempo e mudar aquela noite, eu daria minha própria vida para isso. Mas não posso. A única coisa que posso fazer é tentar honrar a memória do seu pai, sendo uma pessoa melhor, ajudando pessoas como você. Miguel riu, mas era um riso amargo, sem alegria. Ajudar pessoas como eu? Você quer dizer órfãos que você criou? A frase dele me acertou como um soco no estômago. Era cruel, mas era verdade. Eu havia criado aquele órfão, eu era responsável por sua dor. Miguel, eu sei que está com raiva, tem todo o direito de estar. Mas não deixe que essa raiva destrua tudo de bom que você construiu. Não deixe que ela transforme você na pessoa que eu fui naquela noite. Não me diga o que fazer, ele gritou. Você não tem direito de me dar conselhos. Você não tem direito de estar na minha vida. Com isso, ele saiu correndo, me deixando sozinho naquela praça, com o coração destroçado e a certeza de que havia perdido para sempre a confiança daquele garoto. Passei as semanas seguintes numa agonia constante.
Liguei para Sandra várias vezes, mas ela não atendia. Tentei ir até a casa de Miguel, mas ele não quis me ver. Mandei cartas que foram devolvidas sem serem abertas. Eu havia tentado fazer o bem, honrar a memória de Carlos ajudando seu filho. Mas talvez algumas feridas sejam profundas demais para cicatrizar, algumas pontes impossíveis de construir. 2 meses depois da revelação, quando eu já havia perdido as esperanças, recebi um telefonema inesperado. Roberto, é o Miguel. Meu coração disparou. Miguel, como você está? Eu tenho tentado entrar em contato. Eu sei. Desculpe por não ter atendido. Eu precisava de tempo para processar tudo. E conseguiu? Ele suspirou do outro lado da linha. Não completamente. Ainda estou com raiva. Ainda dói pensar no que aconteceu. Mas conversei muito com minha mãe, com minha tia, até com um psicólogo. E o que eles disseram? Que a vida é complicada, que as pessoas não são apenas uma coisa, que você pode ser ao mesmo tempo o homem que matou meu pai e o homem que me ajudou a não estragar minha vida. Senti lágrimas nos meus olhos. Você aceitaria se encontrar comigo só uma vez? Tem algumas coisas que eu gostaria de te dizer. Claro, Miguel, onde você quiser, quando você quiser. Nos encontramos na mesma praça onde tudo havia começado. Mas desta vez, Miguel parecia diferente. Mais maduro, mais pensativo, carregando um peso que não deveria existir em ombros tão jovens. Roberto, eu pensei muito sobre nossa conversa, sobre o que você me disse sobre escolhas e consequências. E a que conclusão você chegou? Que você estava certo. Que eu posso escolher o que fazer com essa raiva, com essa dor. Posso usar ela para me destruir, ou posso usar ela para me tornar uma pessoa melhor. Ele pausou, olhando para o horizonte. Eu escolhi a segunda opção. E o que isso significa? Significa que eu não vou desperdiçar a vida que meu pai queria que eu tivesse só porque estou com raiva de você. Significa que vou estudar, vou me formar, vou fazer diferença no mundo. Vou honrar a memória dele da melhor forma possível, vivendo uma vida que o faria orgulhoso. Meu peito se encheu de emoção e orgulho. Seu pai ficaria muito orgulhoso de você, Miguel. Eu espero que sim. E Roberto, eu queria que você soubesse uma coisa. O quê? Eu ainda não consegui te perdoar completamente. Não sei se um dia vou conseguir, mas eu entendo que você também é uma vítima daquela noite, do seu jeito. Você também perdeu muito, também sofreu consequências. Ele se levantou e estendeu a mão para mim. Obrigado por me ajudar a não cometer os mesmos erros que você cometeu. Mesmo sendo quem você é, mesmo com toda a nossa história, você fez diferença na minha vida. Apertei sua mão, emocionado demais para falar. Cuide-se, Roberto, e continue ajudando outros jovens. Você tem muito a oferecer, mesmo carregando o peso que carrega. Com isso, ele se foi. Não para sempre desta vez, mas para seguir seu próprio caminho, construir sua própria história, honrar a memória do pai da forma que considerava certa. Eu fiquei sozinho naquela praça mais uma vez, mas desta vez não me senti destruído. Senti-me completo. Pela primeira vez desde o acidente, eu sentia que havia conseguido transformar minha culpa em algo positivo, minha dor em propósito. Miguel me ensinou que o perdão não é um evento, é um processo, que não precisamos esquecer o passado para construir um futuro, que é possível carregar cicatrizes e mesmo assim escolher a cura. Hoje, 5 anos depois de sair da prisão, minha vida tem um propósito claro. Trabalho na oficina durante o dia, mas nas horas livres me dedico a conversar com jovens em situação de risco. Vou a escolas, participo de programas sociais, conto minha história para quem quiser ouvir. Não como herói, nunca fui e nunca serei um herói, mas como alguém que aprendeu, da pior forma possível, que nossas escolhas têm consequências que vão muito além do que podemos imaginar. Marcos continua trabalhando na prisão, mas agora como coordenador dos programas de reabilitação.
Ele transformou uma carreira construída na dureza numa missão de humanização. Casou-se com a psicóloga que conheceu e juntos criaram projetos pioneiros de reinserção social. Dona Carmen ainda me liga de vez em quando. Aos 87 anos, ela me diz que sou sua prova viva de que a bondade sempre retorna para quem a pratica, mesmo que demore décadas para isso acontecer. Diego, o jovem que conheci na prisão, foi solto no ano passado. Conseguiu um emprego numa marcenaria e está reconstruindo sua vida passo a passo. Ele me ligou na semana passada para dizer que a família da vítima respondeu à carta que ele escreveu. Não foi um perdão completo, mas foi um reconhecimento de sua transformação. Sandra ainda mantém contato comigo. Não somos amigos, seria pedir demais. Mas existe um respeito mútuo, uma compreensão de que ambos estamos tentando construir algo positivo a partir de uma tragédia. Miguel se formou no ensino médio com as melhores notas da turma. Conseguiu uma bolsa para estudar direito numa universidade pública. Quer se especializar em direitos humanos, trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade. Vez ou outra, ainda conversamos. E é incrível ver o homem íntegro e determinado no qual ele se transformou. Meu filho, que hoje tem 21 anos, se orgulha do pai que eu me tornei. Não do homem perfeito, esse nunca existiu, mas do homem que escolheu aprender com seus erros e usar suas cicatrizes para ajudar outros a não se machucarem da mesma forma. Pai, ele me disse recentemente, você me ensinou que coragem não é nunca cair. Coragem é se levantar cada vez que a gente cai. Esta é minha história. A história de um homem que perdeu tudo, que machucou pessoas inocentes, que passou anos pagando por suas escolhas. Mas também a história de um homem que encontrou redenção nos lugares mais improváveis, que aprendeu que nunca é tarde para recomeçar, que descobriu que o perdão é o maior ato de coragem que existe. Não sou um exemplo a ser seguido. Meus erros custaram vidas e causaram dor imensurável. Mas talvez minha jornada possa servir de lembrete de que todos nós somos capazes de mudança. Todos merecemos uma segunda chance. Todos podemos escolher ser melhores hoje do que fomos ontem. O sistema prisional brasileiro ainda está longe de ser perfeito. Muitos saem de lá piores do que entraram, mais revoltados, mais dispostos à violência. Mas dentro dessa realidade imperfeita, ainda existem histórias de transformação, de pessoas que escolheram a redenção ao invés da vingança. Guardas como Marcos, que aprenderam a ver humanidade onde antes viam apenas números. Presos como Diego, que transformaram culpa em propósito. Familiares de vítimas como Sandra, que escolheram construir pontes ao invés de muros. Jovens como Miguel, que recusaram deixar a dor do passado contaminar o futuro. Cada uma dessas pessoas me ensinou algo fundamental sobre a natureza humana. Somos todos quebrados de alguma forma. Todos carregamos cicatrizes. Todos cometemos erros que gostaríamos de poder desfazer. Mas também somos todos capazes de cura. Todos temos potencial para o bem. Todos podemos escolher ser agentes de transformação ao invés de perpetuadores de dor. A verdadeira prisão não são as grades de ferro ou as paredes de concreto. A verdadeira prisão é a que construímos dentro de nós mesmos quando nos convencemos de que não podemos mudar, de que não merecemos perdão, de que nossos piores momentos definem quem somos para sempre. Eu quebrei essas grades internas quando escolhi salvar Marcos naquela noite. Marcos quebrou as suas quando pediu perdão e reescreveu meus relatórios. Miguel quebrou as dele quando decidiu honrar o pai ao invés de se vingar de mim. A liberdade, descobri, não é um lugar, é uma escolha. A escolha de não deixar que o passado determine o futuro.
A escolha de ver possibilidades onde outros veem apenas problemas. A escolha de plantar flores mesmo em solos áridos. Hoje, quando acordo todas as manhãs, faço uma oração silenciosa pelas vítimas do meu acidente. Peço perdão mais uma vez. Prometo mais uma vez que vou tentar honrar suas memórias através de uma vida dedicada ao bem. É um ritual diário que me lembra de onde vim e me motiva para onde estou indo. Também agradeço pelas pessoas que cruzaram meu caminho durante esses anos difíceis. Pessoas que me ensinaram que a redenção é possível, que o amor é mais forte que o ódio, que nunca é tarde para recomeçar. Se você chegou até aqui nesta longa confissão, obrigado pela paciência e pela companhia. Contar esta história não foi fácil. Remexer em feridas antigas nunca é. Mas talvez de alguma forma ela possa fazer diferença na vida de alguém que esteja passando por momentos difíceis, seja como vítima ou como algoz. Lembre-se, você não é apenas seus piores momentos. Você também é toda bondade que já praticou, todo amor que já sentiu, toda segunda chance que já deu ou recebeu. A vida é longa demais para ser definida por um único capítulo, mesmo que esse capítulo seja muito doloroso. E se você está em situação de vulnerabilidade, se está considerando fazer escolhas que podem machucar você ou outros, lembre-se da minha história. Lembre-se de que as consequências das nossas ações podem ecoar por décadas, machucando pessoas que nem conhecemos, destruindo famílias inteiras. Mas também lembre-se de que nunca é tarde para escolher um caminho diferente, para ser a pessoa que você realmente quer ser no fundo do coração. A escolha é sempre nossa. Todos os dias, a cada momento, temos a oportunidade de escolher quem queremos ser. Podemos escolher a raiva ou o perdão, a vingança ou a redenção, o ódio ou o amor. Eu escolhi o amor. Mesmo carregando o peso de ter tirado uma vida, mesmo sabendo que algumas feridas nunca cicatrizam completamente, escolhi usar minha dor como combustível para fazer o bem. E essa escolha transformou não apenas minha vida, mas a vida de todas as pessoas que tocaram minha jornada. Há 3 meses, recebi uma ligação que me pegou completamente desprevenido. Era de uma mulher chamada Fernanda, que se identificou como diretora de um centro de recuperação para dependentes químicos. Roberto, eu ouvi falar do seu trabalho com jovens em situação de risco. Gostaria de propor uma parceria. O centro dela atendia principalmente jovens entre 16 e 25 anos, muitos vindos de famílias destruídas pela violência urbana. Ela queria que eu ajudasse na parte motivacional do tratamento, contando minha história para mostrar que é possível reconstruir uma vida depois de tocar o fundo do poço. Mas tem uma coisa que você precisa saber, ela disse, hesitante. Um dos nossos pacientes, bem, ele está aqui por causa do que fez depois de perder o pai num acidente de carro. Meu sangue gelou. Seria coincidência demais. Como ele se chama? Bruno Santos. Tem 22 anos agora. Perdeu o pai quando tinha 16, entrou no mundo das drogas, se envolveu com o tráfico, quase matou um homem numa briga por território. Bruno Santos, o irmão mais novo de Diego, o rapaz que conheci na prisão. Diego havia me falado sobre ele várias vezes, sempre com dor na voz. Enquanto Diego havia conseguido se recuperar na cadeia, Bruno havia seguido o caminho contrário, se afundando cada vez mais na marginalidade. Fernanda, eu aceito ajudar, mas preciso que você saiba. Eu conheci o irmão dele na prisão. Tenho um relacionamento próximo com a família. Isso é bom ou ruim? Não sei ainda, mas estou disposto a descobrir. Uma semana depois, estava no centro de recuperação, numa sala pequena com cerca de 15 jovens. Alguns pareciam interessados, outros claramente estavam ali obrigados. No fundo da sala, um rapaz magro e tatuado me olhava com desconfiança evidente. Reconheci imediatamente os traços de Diego no rosto dele. Comecei a contar minha história como sempre fazia, sem romantização.
sem tentar me pintar como vítima, assumindo total responsabilidade pelos meus erros. Falei sobre o acidente, sobre a prisão, sobre a dificuldade de reconstruir uma vida depois de destruir outras. Durante toda a palestra, Bruno me encarava com uma expressão que misturava raiva e curiosidade. Quando terminei, ele levantou a mão. Você disse que conheceu meu irmão na cadeia. Conheci, sim. Diego é uma pessoa extraordinária. Ele me ensinou muito sobre perdão e determinação. Diego também fala de você. Diz que você mudou a vida dele. A hostilidade na sua voz era palpável. Seu irmão mudou a própria vida. Eu só tive a sorte de testemunhar a transformação dele. Bruno se levantou da cadeira claramente agitado. Sabe qual é o problema com vocês, ex-presidiários que viram motivadores? Vocês acham que todo mundo pode se recuperar igual vocês se recuperaram. Mas e quem não consegue? E quem tenta e falha? E quem está destruído demais para consertar? A pergunta dele ecoou na sala. Era uma pergunta honesta, carregada de dor real. Bruno, você tem razão. Nem todo mundo consegue se recuperar. Nem todo mundo quer se recuperar. E isso não diminui o valor das pessoas que não conseguem. Então por que você está aqui? Para nos dar falsas esperanças? Estou aqui para dividir minha experiência, para mostrar que a recuperação é possível, mas também para ser honesto sobre como é difícil, para que vocês saibam que, se escolherem tentar, não estarão sozinhos. Ele riu, mas era um riso amargo. Meu irmão conseguiu se recuperar na cadeia, saiu de lá, arranjou emprego, está reconstruindo a vida. E eu estou aqui pela terceira vez, viciado em crack, com passagem pela polícia, sem perspectiva nenhuma. E o que você acha que fez a diferença entre vocês dois? A pergunta o pegou desprevenido. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Ele sempre foi mais forte que eu. Ou talvez ele tenha encontrado um motivo para ser forte que você ainda não encontrou. Bruno se sentou novamente, mas continuou me encarando. Que motivo você encontrou? Responsabilidade. Eu destruí famílias, tirei vidas. A única forma de viver com isso era dedicar o resto da minha vida a tentar consertar o que quebrei. E se a pessoa não destruiu nada? E se ela só está perdida? Era uma pergunta profundamente pessoal, feita por alguém que estava claramente se referindo a si mesmo. Então talvez o motivo seja diferente. Talvez seja honrar alguém que se perdeu, ou proteger pessoas que ainda podem ser salvas, ou simplesmente é provar para si mesmo que é capaz de algo além da autodestruição. Depois da palestra, Bruno me procurou no estacionamento. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Diego me conta que você ajuda jovens, que dedica sua vida a isso. Mas, vale a pena? Tipo, você se sente perdoado por isso? Uma pergunta me atingiu no centro do peito. Era algo que eu mesmo me perguntava todos os dias. Bruno, eu nunca vou me sentir perdoado completamente. Algumas coisas são imperdoáveis mesmo. Mas posso me sentir útil. Posso me sentir como se minha vida servisse para alguma coisa além da culpa. Ele assentiu pensativo. Meu pai morreu num acidente quando eu tinha 16 anos. Motorista bêbado. Desde então, eu não sei mais quem eu sou. É como se parte de mim tivesse morrido junto com ele. E que parte era essa? A parte que sonhava, que tinha planos, que acreditava que o futuro podia ser bom. Depois que ele morreu, só sobrou raiva e vontade de me destruir. Bruno, posso te contar um segredo? Quando saí da prisão, eu também não sabia mais quem era. Havia perdido tudo: família, identidade, propósito. Tive que aprender a ser uma pessoa nova. E como você fez isso? Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, uma pessoa ajudada de cada vez. Não existe fórmula mágica. Ele ficou quieto por alguns minutos, olhando para o chão. Diego quer que eu vá morar com ele quando sair daqui. Diz que podemos recomeçar juntos, que ele arranja um emprego para mim na marcenaria.
E você quer isso? Eu quero, mas também tenho medo de decepcionar ele de novo. Já decepcionei tanta gente. Bruno, decepcionar alguém não é o fim do mundo. Desistir de tentar, isso sim é. 3 meses depois dessa conversa, Bruno saiu do centro de recuperação. Diego me ligou, eufórico, para contar que o irmão havia aceito a proposta de morar e com ele. Roberto, ele está diferente, ainda frágil, ainda com medo, mas diferente. Pela primeira vez em anos, ele está falando sobre o futuro. 6 meses se passaram. Diego me mandava atualizações regulares sobre o progresso de Bruno. Não era uma linha reta. Houve recaídas, momentos difíceis, discussões. Mas Bruno estava lutando, tentando reconstruir uma vida que havia quase desistido de viver. Até que numa manhã de sábado recebi uma ligação inesperada. Roberto, é o Bruno. Bruno, como você está? Bem mesmo. E estou ligando porque quero te agradecer. Me agradecer pelo quê? Por ter me mostrado que é possível carregar dor e mesmo assim escolher a vida. Que é possível honrar quem perdemos através de como vivemos. Ele pausou e eu podia sentir a emoção na sua voz. Eu arranjei um emprego numa ONG que trabalha com jovens viciados. Quero ajudar outros meninos que estão perdidos como eu estava. Quero que a morte do meu pai signifique alguma coisa além de dor. Quando desliguei o telefone, chorei. Não de tristeza, mas de gratidão. Mais uma vida reconstruída. Mais uma pessoa que havia escolhido transformar cicatrizes em sabedoria. A vida tem dessas ironias bonitas. Eu, que havia tirado uma vida num acidente, estava ajudando pessoas que haviam perdido entes queridos em circunstâncias similares, como se o universo conspirasse para que eu pudesse, de alguma forma, equilibrar a balança do bem e do mal. Não que isso apague meus erros. Nada pode fazer isso. Mas talvez, no final das contas, a medida de uma vida não seja apenas pelos erros que cometemos, mas também pelo bem que fazemos depois desses erros. Hoje, completam 10 anos desde minha libertação. Uma década reconstruindo, reaprendendo, ajudando outros a fazerem o mesmo. Minha oficina mecânica virou um ponto de referência no bairro. Não apenas pelos serviços que presto, mas pelas conversas que rolo com jovens que param por ali. Virou tradição. Toda sexta-feira à tarde, deixo as portas abertas para qualquer jovem que queira conversar. Não é terapia, não é pregação, é apenas um espaço onde histórias podem ser compartilhadas, onde dor pode ser transformada em força. Miguel me visitou na semana passada. Formou-se em Direito e foi aprovado numa pós-graduação em Direitos Humanos. Quer trabalhar com reforma do sistema prisional. Roberto, ele me disse, você sabe que nossa história vai fazer parte da minha dissertação de mestrado? Isso me surpreendeu. Como assim? Vou pesquisar sobre justiça restaurativa, sobre como vítimas e agressores podem encontrar caminhos de cura juntos. Nossa relação é um exemplo de que isso é possível, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ele havia crescido tanto desde nosso primeiro encontro. De um adolescente revoltado e perdido, havia se tornado um jovem homem cheio de propósito e sabedoria. Eu nunca consegui te perdoar completamente pela morte do meu pai, ele confessou, mas aprendi que perdão não é sobre esquecer ou fingir que nada aconteceu. É sobre não deixar que a raiva controle minha vida. E você conseguiu isso. Consegui. E sabe por quê? Porque você me mostrou que pessoas podem mudar, que erros não definem eternamente quem somos. Se você conseguiu se transformar, eu também podia me transformar. Marcos continua sendo uma das pessoas mais importantes da minha jornada. Agora, diretor de humanização do Sistema Prisional do Estado. Ele implementou programas em dezenas de unidades. Seus projetos já ajudaram centenas de detentos e dezenas de familiares de vítimas a encontrarem caminhos de cura. Roberto, ele
me disse em nossa última conversa: às vezes eu penso que aquela noite na prisão mudou mais do que nossas vidas. Mudou também as vidas de todas as pessoas que tocamos desde então. Ele estava certo. Cada pessoa que ajudamos carrega nossa influência para outras pessoas. É um efeito cascata de bondade que se espalha de forma impossível de mensurar. Dona Carmen nos deixou no ano passado, aos 90 anos. No velório, Marcos me procurou. Ela sempre dizia que você foi a prova de que Deus não desiste das pessoas. Ele me contou, os olhos marejados, que mesmo nos momentos mais escuros, sempre existe uma centelha de luz esperando para ser acesa. O funeral dela reuniu uma multidão de pessoas tocadas por sua bondade ao longo de 9 décadas de vida. Mas para mim, ela sempre seria a mulher corajosa que decidiu procurar um estranho para agradecer um favor antigo, plantando sem saber as sementes da minha redenção. Sandra também esteve presente no funeral. Nos últimos anos, havíamos desenvolvido uma amizade improvável, construída sobre a base da perda compartilhada e da escolha mútua de construir algo positivo a partir da tragédia. Roberto, ela me disse naquele dia, Carlos ficaria orgulhoso de ver como você transformou sua vida. E ficaria ainda mais orgulhoso de ver como ajudou Miguel a se tornar o homem que ele é hoje. Essas palavras significaram mais para mim do que qualquer reconhecimento oficial poderia significar. Recentemente comecei a escrever um livro sobre minha experiência. Não para me promover ou buscar fama, mas porque acredito que histórias como a minha precisam ser contadas. Precisamos mostrar que a redenção é possível, que pessoas podem mudar, que mesmo os piores erros não precisam ser a palavra final de uma vida. O título provisório é Segundas Chances, uma jornada do erro. A redenção, não sei se será publicado, não sei se alguém terá interesse em ler, mas o processo de escrever tem sido terapêutico. Uma forma de organizar todos os aprendizados desses anos. Enquanto escrevia o último capítulo, recebi uma carta inesperada. Era de um jovem chamado Rafael, de 19 anos, que havia assistido a uma de minhas palestras numa escola pública. Na carta, ele me contava que estava considerando se envolver com o tráfico de drogas. A família passava necessidades, ele não via perspectivas de emprego. Os amigos que seguiram esse caminho pareciam ter dinheiro e respeito. Mas depois de ouvir sua história, escreveu ele, eu comecei a pensar diferente. Se um homem que perdeu tudo conseguiu reconstruir sua vida fazendo o bem, talvez eu também consiga construir alguma coisa sem precisar fazer o mal. Ele terminava a carta pedindo conselhos sobre como conseguir emprego, como estudar, como resistir às pressões do ambiente. Onde vivia, respondi a carta no mesmo dia. Não apenas com conselhos, mas com uma proposta. Se ele quisesse, poderia trabalhar como aprendiz na minha oficina. Não seria fácil, não seria muito dinheiro, mas seria um começo honesto. Rafael aceitou. Hoje, 3 meses depois, ele é um dos melhores aprendizes que já tive. Dedicado, curioso, sempre perguntando como pode melhorar. À noite, estuda para terminar o ensino médio. Nos fins de semana, ajuda na ONG onde Bruno trabalha. Roberto, ele me disse na semana passada, obrigado por ter me dado uma chance antes mesmo de eu precisar de uma segunda chance. A frase dele me fez refletir sobre algo importante. Às vezes, ajudar pessoas não é apenas sobre redenção, mas também sobre prevenção. É sobre mostrar caminhos alternativos antes que escolhas destrutivas sejam feitas. Quantos Robertos, quantos Diegos, quantos Brunos poderiam ter sido evitados se alguém tivesse aparecido em suas vidas no momento certo, com as palavras certas, com a oportunidade certa? Essa reflexão me motivou a expandir meu trabalho.
Além das palestras e da oficina, comecei a participar de um projeto nas escolas públicas da região. Uma vez por semana, vou a uma escola diferente, converso com adolescentes sobre escolhas e consequências. Não prego, não moralizo. Apenas compartilho minha experiência. Mostro que decisões que parecem pequenas podem ter impactos gigantescos e que vale a pena pensar 2 vezes antes de dar passos que podem ser irreversíveis. O retorno tem sido incrível. Recebo mensagens de jovens que mudaram de ideia sobre se envolver com criminalidade, de pais agradecendo porque seus filhos chegaram em casa com uma perspectiva diferente sobre vida. Uma dessas mensagens me tocou especialmente. Era de uma mãe chamada Rosângela, que me contava sobre o filho de 16 anos. Roberto, meu filho, estava se envolvendo com más companhias, chegando tarde em casa, mentindo sobre onde estava. Depois da sua palestra na escola, ele chegou em casa chorando. Me contou sobre os amigos que estavam tentando convencê-lo a roubar carros, sobre como estava confuso sobre o que fazer. Ela continuou. Ele me disse: "Mãe, aquele homem me fez perceber que eu posso estragar minha vida inteira por causa de uma única decisão estúpida. Eu não quero ser como ele foi, eu quero ser como ele é agora." O filho dela, João, pediu para sair do bairro onde morava, ir morar com uma tia em outra cidade, recomeçar numa escola nova, longe das influências negativas. A família fez sacrifícios, mas conseguiu viabilizar a mudança. Hoje ele está no 2º ano do ensino médio, tirando notas excelentes, sonhando em ser engenheiro. Rosângela concluiu a mensagem. Obrigada por ter salvado meu filho de um caminho sem volta. Histórias como essa me lembram diariamente de por que vale a pena continuar. Cada jovem que muda de trajetória, cada família que permanece unida, cada crime que deixa de acontecer porque alguém fez uma escolha diferente, é impossível medir o impacto total dessa corrente de bondade. Quantas vítimas potenciais foram poupadas? Quantas famílias evitaram a dor de perder um filho para a violência? Quantos jovens descobriram que tinham potencial para muito mais do que imaginavam? Não posso trazer de volta Carlos Oliveira ou desfazer o sofrimento que causei à sua família. Não posso apagar os anos que passei na prisão ou recuperar o tempo perdido com meu próprio filho. Não posso mudar o passado, mas posso influenciar o futuro. Posso usar minha história como ferramenta de transformação. Posso plantar sementes de reflexão em mentes jovens. Posso mostrar que existe um caminho diferente, mesmo quando tudo parece perdido. E talvez, no final das contas, essa seja a forma mais honesta de honrar a memória de quem perdi, garantindo que outras famílias não passem pela mesma dor, que outros jovens não cometam os mesmos erros, que outras vidas não sejam desperdiçadas. A redenção não é um destino, é uma jornada. Não é algo que você alcança e pronto. É algo que você escolhe todos os dias. Toda manhã eu acordo e tomo a mesma decisão. Hoje eu vou tentar ser melhor do que fui ontem. Às vezes é difícil. Às vezes a culpa ainda dói. Às vezes a tentação de desistir aparece. Às vezes o peso do passado parece insuportável. Mas nesses momentos, eu me lembro de todas as pessoas que cruzaram meu caminho, que acreditaram em mim quando eu não acreditava em mim mesmo, que me mostraram que segundas chances existem para quem está disposto a merecê-las. Eu me lembro de Marcos estendendo a mão em perdão depois de anos de hostilidade, de Dona Carmen plantando esperança onde havia desespero, de Miguel escolhendo honrar o pai ao invés de se vingar do assassino, de Diego transformando culpa em propósito, de Bruno encontrando força para recomeçar, de Sandra construindo pontes onde poderia ter construído muros. Todas essas pessoas me ensinaram algo fundamental sobre a natureza humana. Somos capazes de coisas extraordinárias quando escolhemos o amor ao invés do ódio,
O perdão ao invés da vingança, a esperança ao invés do desespero. E se eles conseguiram me perdoar, se conseguiram encontrar sentido na tragédia, se conseguiram transformar dor em cura, então talvez eu também possa continuar tentando ser digno dessa generosidade. Esta é minha história. Uma história de queda e reconstrução, de erro e redenção, de morte e renascimento. Não é uma história perfeita. Eu não sou uma pessoa perfeita, mas é uma história verdadeira, contada por alguém que aprendeu que nunca é tarde demais para mudar, nunca é tarde demais para tentar fazer o bem. Se você chegou até aqui, obrigado pela paciência, pela companhia, pela disposição de ouvir. Se minha jornada tocou você de alguma forma, se plantou alguma semente de reflexão ou esperança, então cada palavra valeu a pena. Lembre-se, você não é seus piores momentos. Você é também toda a bondade que já praticou, todo o amor que já sentiu, toda segunda chance que já deu ou recebeu. A vida é longa e há sempre tempo para uma nova escolha, um novo recomeço, uma nova chance de ser quem você realmente quer ser. Escolha a bondade, mesmo quando ela não for correspondida. Escolha o perdão, mesmo quando ele parecer impossível. Escolha a esperança, mesmo quando tudo parecer perdido. E se você cometer erros, porque todos nós cometemos, lembre-se de que eles não precisam ser a palavra final da sua história. Podem ser apenas o começo de um novo capítulo, melhor e mais sábio que o anterior. A redenção existe, a segunda chance existe. A possibilidade de recomeçar existe. Basta ter a coragem de escolher. E quando você fizer essa escolha, descobrirá que não está sozinho. Há uma rede invisível de pessoas que também escolheram o caminho da redenção, que também decidiram transformar suas cicatrizes em sabedoria, suas quedas em impulso para voar mais alto. Nós somos a prova viva de que nunca é tarde demais para mudar. E juntos, uma escolha de cada vez, um ato de bondade de cada vez, uma segunda chance de cada vez, podemos tornar o mundo um lugar um pouco melhor do que o encontramos. Esta é minha promessa, renovada a cada amanhecer, enquanto houver vida em mim, enquanto houver alguém disposto a escutar, enquanto houver jovens que possam se beneficiar da minha experiência, eu continuarei plantando sementes de esperança nos lugares mais improváveis. Porque foi assim que minha própria redenção começou, com uma semente plantada por uma mulher idosa que decidiu agradecer um favor antigo. Uma semente que cresceu, floresceu e agora produz frutos que alimentam outras vidas, que plantam outras sementes, que criam outras possibilidades de cura. A bondade é contagiosa, a redenção é possível, a esperança é mais forte que o desespero. E enquanto isso for verdade, vale a pena continuar tentando. Obrigado por terem me acompanhado nesta jornada. Ainda há muitas vozes atrás das grades, literais e metafóricas, esperando para serem ouvidas, esperando para contar suas próprias histórias de queda e redenção. Que possamos estar sempre dispostos a escutar, sempre prontos a estender a mão, sempre abertos à possibilidade de que pessoas podem mudar, de que histórias podem ter novos capítulos, de que finais felizes são possíveis, mesmo depois dos piores começos. A vida continua. E enquanto ela continuar, continuaremos tendo a chance de escolher quem queremos ser. Escolham bem, escolham com o coração, escolham com esperança. As grades se abrem para quem tem coragem de atravessá-las.